Fala pessoal do Estrada Nômade, meu nome é Daniel. E eu sou a Audi, que somos um casal que decidimos largar tudo o que a gente tinha em São Paulo para viver viajando. Justamente, e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como a gente virou nômade digital, como a gente tomou essa decisão e o que a gente fez até aqui. Nós moramos durante 5 anos em São Paulo, capital, e a gente tinha uma vida extremamente corrida, agitada, 4 horas de trânsito por dia, pra gente cumprir nossa jornada CLT. Então, morar em São Paulo pra gente estava cobrando um preço muito alto em questão da nossa saúde. Então, tanto eu quanto o Daniel começamos a ter problemas de ansiedade, problema para dormir, coisas que a gente não tinha antes. E aí a gente teve que parar para poder entender se a gente de fato continuaria vivendo a vida que a gente estava, que era trabalhar e para comprar remédio, para poder ter a vida um pouquinho melhor, ou a gente largaria tudo mesmo e fosse viver uma vida que tivesse um pouco mais sentido pra gente. Então a gente sempre gostou de viajar e como o Daniel ele é programador e tem a facilidade de trabalhar home office, a gente pensou por que não tentar ser nômades digitais. Isso, e aí a gente pensou, cara, vamos virar nômade digital, o que a gente precisa para isso? Aí fomos listando ali, né, precisa de um meio de locomoção, a gente vai virar mochileiro ou nós vamos criar um motorhome? Acho que o nosso mais estilo de viagem seria um motorhome. E aí a gente começou a pesquisar Doblô, começamos a pesquisar Kombi, começamos a pesquisar diversos veículos que caberiam dentro do nosso orçamento, que era de 30 mil reais para poder comprar o veículo. E aí fomos olhando ali na OLX, fomos olhando tudo que é lugar, só que a gente sempre que achava um veículo que estava muito ruim ou era golpe. O OLX é muito perigoso, toma cuidado aí. Aí a gente achou uma Doblô que cabia no nosso orçamento, ela estava por 25 mil reais. Ela tinha sido feito o motor, tinha umas coisinhas para fazer, mas cabia dentro do nosso orçamento, que é o carro que a gente tem até hoje. E por que a gente comprou uma Doblô e não comprou uma Kombi? Sendo que a Kombi tem um espaço maior interno. Porque a Kombi tem um problema ali de direção, eu e minha família, na família da Alda, a gente tem histórico de ter uma Kombi com problemas, e a gente vê muito relato de viajante que tem Kombi e tá sempre quebrando. E eu nunca vi um relato de um viajante que tem uma Doblô e tá quebrando. Porque a gente tem a nossa Doblô e até hoje ela não quebrou, cara, graças a Deus. Lógico que a gente faz muita manutenção preventiva em cima disso. E aí a gente decidiu comprar a Doblô porque ela tem ar-condicionado, direção hidráulica, seria mais confortável pra gente e caberia no nosso orçamento. Então a gente acabou escolhendo a Doblô. Quando a gente comprou ela, a gente comprou também pelo quesito dela ser um pouco mais discreta, né? Então quando a gente parasse para as pessoas não saberem que tem alguém morando ali. E aí a gente foi montar ela. A ideia inicial era que ela fosse montada em até um mês. E a gente conseguiu, principalmente porque meu pai ele é marceneiro, então ele ajudou em toda a parte da movelaria ali, foi ele que ajudou a gente a construir. A gente construiu ela, né, em São Paulo e depois a gente fomos para o Espírito Santo, em Marataízes, onde o pai do Daniel mora e ele ajudou a gente a finalizar algumas partes que ele é serralheiro. Tinha acabado de montar a movelaria do motorhome e já ia sair. A gente pensou em montar uma empresa de fazer sites, sistemas e tudo mais, e a gente ia sair na rua, cada cidade que a gente passasse, a gente ia ver as lojas da rua ali, ia tentar vender para elas um site, um sistema para loja que ainda não tinha, né? E a gente tentou fazer isso. Não foi fácil, a gente até conseguiu vender alguns, né? Isso, era uma cidade que a gente já conhecia, então a gente achou que seria um bom ponto inicial para começar a vender, porque a gente já conhecia muitas lojas, a gente cresceu lá no Espírito Santo. E não foi tão fácil quanto a gente imaginou. Foi aí que a gente teve que ter uma segunda opção, que foi quando a gente decidiu, então, que como o Daniel conseguiria um trabalho remoto mais facilmente, que ele iria procurar um emprego para trabalhar de segunda a sexta-feira de forma remota e a gente conseguiria conhecer aos finais de semana os pontos turísticos das cidades que a gente fosse passar. Sim. E aí eu consegui uma empresa que seria ali flexível quanto a isso. A gente trabalha ali, eu sou PJ, né? Trabalho de segunda a sexta para uma empresa, home office de casa, tranquilão. E a gente comprou uma Starlink justamente para isso, né? Para poder ter internet em qualquer parte do mundo que a gente tivesse. Certo, então a gente estava com o emprego, tinha a Doblô montada já, pronta para cair na estrada, e a gente partiu para a estrada, né? Isso, a gente se despediu da família do Daniel no Espírito Santo, fomos seguindo, descendo para São Paulo, nos despedimos da minha família e aí a gente decidiu ficar em um camping lá no interior de São Paulo, em Avaré, um camping municipal muito bom. E foi aí que a gente viu que também não seria tão fácil quanto a gente imaginou trabalhar numa empresa de segunda a sexta-feira. Isso, porque a gente ficou no camping, ficamos um mês no camping de Avaré, cara, um camping muito bom. Muito bom. A gente ficou lá para poder, primeiro, juntar uma grana. Vamos falar assim, não, vamos ficar parado aqui, vamos entender como funcionam as coisas, vamos juntar uma grana, vamos cair na estrada assim do nada, e a gente se estabiliza e depois a gente vai embora e vamos conhecer os outros locais. Só que a nossa proposta era ficar em Avaré e conhecer tudo que tinha em volta de Avaré. Exatamente. Só que não deu. Como eram os primeiros meses do Daniel numa empresa nova, a gente também achou que talvez seria por isso, que era até ele se adaptar, entender um pouco do sistema, para depois seria um pouco mais fácil para a gente conhecer. Justamente, só que não foi bem assim. E a gente saiu de Avaré e fomos direto para Porto Mendes. Isso, em Porto Mendes começou a apertar um pouco, porque era um camping com estrutura, mas não era a mesma estrutura que a gente teve em Avaré, Isso. né? Para situar vocês, a gente já estava há quase um ano na estrada, tá? Isso. E aí algumas coisas começaram a pegar a gente, porque a gente já tinha saído há um ano, largado no nosso apartamento, vendido tudo, comprado um motorhome e tinha caído na estrada.
Isso. Estavas há 1 ano dormindo no motorhome já. Já estávamos dormindo no motorhome tudo certinho, então a adaptação do motorhome estava tranquila. Isso, cara, o motorhome não deixou nada a desejar em questão de cama, conforto, nada disso, cara. Quando a gente chegou em Porto Mendes, algumas fichas começaram a cair. A gente tinha planejado o motorhome para um estilo de viagem diferente do que a gente estava no momento, que era questão de trabalho e tudo mais. E a gente planejava trabalhar durante a semana e final de semana a gente conseguir sair e conhecer os locais, só que não tava dando certo, né? Não tava dando certo. Começou a ficar ruim a posição para trabalhar, então, como trabalhava de segunda a sexta-feira, às vezes 8 horas, né, seguidas ali, a posição já não tava boa. Então a gente dependia de ter uma estrutura num camping que fosse igual o de Avaré que a gente tinha. E aí em Porto Mendes a gente viu que não ia ser tão fácil. A gente precisou sentar e recalcular um pouco a rota. E foi aí que a gente decidiu, então, que a gente ficaria viajando no motorhome. Quando a gente conhecesse uma cidade legal, que tivesse muita coisa para conhecer, a gente ficaria por um tempo maior, alugaria um lugarzinho e ficaria uma temporada, às vezes uns 3, 6 meses, que fosse o tempo pra gente conhecer. Foi aí que a gente acabou chegando em... Foz do Iguaçu. Foi, que é aqui onde a gente tá hoje. Justamente. E quando a gente chegou em Foz do Iguaçu, a gente tava num camping, né? E aí a gente olhou no mapa, começamos a pesquisar o que a gente podia fazer em Foz do Iguaçu. E a gente viu que na região só de Foz tinha muita coisa para fazer. Argentina, Paraguai, tudo perto aqui, com um monte de coisa para fazer. E com o capital que a gente tinha no momento, não ia dar para fazer tudo. Não. A gente ia ter que ficar mais de um mês ali com o capital escasso, né? Pra gente conseguir fazer. E a gente pensou, cara, de acordo com o que a gente tá pagando de preço de camping aqui, vamos ver se a gente acha um lugar para alugar? Isso. E a gente acha um apartamento mobiliado com preço equivalente ao de um camping, cara. Pra quem tá Porque vindo... acaba até mais barato, É. a questão do conforto, né? Tudo Se mais. você botar na ponta do papel o conforto e tudo que o apartamento propiciou pra gente, ter um banheiro só pra gente, Sim. tudo mais, acaba ficando mais barato, com certeza. E aí a gente pegou, alugamos esse apartamento e estamos ali até hoje. Por quê? A gente tá com a intenção de conhecer tudo que tá aqui em Foz do Iguaçu. É muita coisa que tem que fazer aqui perto. A gente tem a Argentina, cara, muito perto aqui. Muito. A gente já foi pro Paraguai 2 vezes, né? Sim. Pra conhecer o Paraguai ali. E a gente tá aí, cara. A nossa proposta agora é, sempre que a gente puder, o nosso estilo de viagem mudou, né? É. Sempre que a gente puder, a gente vai parar numa cidade ali, ficar um tempinho, que for uma cidade interessante, tem bastante coisa perto pra fazer. Sim. E aí depois a gente vai migrando pra próxima cidade, sempre assim. Até a gente chegar, se Deus quiser, no Ushuaia. Então é isso, pessoal. Esse é um pouquinho da nossa história, de como tudo isso começou. E se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de seguir a gente. A gente vai dar um monte de dica nômade aí pra você. Você quer virar nômade, quer entender como que é a rotina, como que a gente faz pra conhecer as coisas, segue a gente aí. E se você também quiser ver os locais turísticos que a gente tá pra conhecer aqui, cara, tem muita coisa boa vindo por aí, beleza? Valeu!